Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, democratizando o ensino da geografia. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, eu irei falar sobre a falha de San Andreas e o Biglione, o forte tremor de terra ou forte abalo sísmico que está sendo previsto já há algum tempo nos Estados Unidos. E sendo assim, agora em 2024, há poucas semanas atrás, mais uma vez, a imprensa noticiou relatórios científicos que estão prevendo para qualquer momento a ocorrência de um forte terremoto na costa oeste dos Estados Unidos ou simplesmente na porção ocidental dos Estados Unidos. Logicamente que toda a previsão ela deve ser levada a sério. Todavia, prevê a ocorrência de um forte abalo sísmico, o dia, a semana, o mês em que esse evento geológico irá acontecer é extremamente difícil, uma vez que não existem ainda disponíveis tecnologias ou conhecimentos suficientes que possam prevenir com antecedência a ocorrência de um forte abalo sísmico, de forma a levar as autoridades dos países que se encontram em regiões sísmicas ativas a tomarem as devidas providências para, por exemplo, evacuar a população das regiões que estarão expostas a esse forte abalo sísmico ou a esse fenômeno geológico. Mas sempre é importante nós levarmos em consideração as informações científicas como forma de nos prevenir contra eventuais desastres naturais que possam causar uma grande quantidade de vítimas fatais. Então, o objetivo dessa aula é falar sobre a falha de San Andreas e o Biglione, que é o forte abalo sísmico que está sendo previsto pela comunidade científica. E sendo assim, espero que vocês gostem do nosso encontro. Havendo qualquer dúvida, deixe a sua pergunta na parte dos comentários, que eu terei o máximo prazer de respondê-la. Então, nada melhor do que essa imagem aérea da falha de San Andreas, que é uma falha que se estende por aproximadamente 1.290 quilômetros, e de acordo com os relatórios científicos, estudos geológicos, essa falha teria início aqui nas imediações do Golfo da Califórnia, passando pela costa sudoeste dos Estados Unidos, inclusive a cidade de São Francisco se encontra sobre a falha de San Andreas, e daí essa falha se projeta em direção ao Oceano Pacífico, ou seja, a crosta da placa do Pacífico. Então, aqui nós temos o mapa, cujo objetivo é identificar a localização da falha de San Andreas, e aqui o outro mapa, já com uma outra dimensão, para que vocês possam perceber por onde passa essa falha geológica, e essas setas indicam as movimentações das placas tectônicas. Aqui nós temos à direita a placa norte-americana e aqui à esquerda a placa do Pacífico. Então vocês podem observar pelo mapa ou pelos mapas
que a placa norte-americana ela está se deslocando para sudeste e a placa do Pacífico está se deslocando nesse ponto para noroeste. Então, aqui nós temos essa falha geológica, que é um limite transcorrente ou transformante que separa duas das mais importantes placas tectônicas existentes na crosta terrestre, que são a placa norte-americana e a placa do Pacífico. Aqui nós temos um outro mapa. O objetivo desse mapa é mostrar cidades que estão justamente na área de risco de um forte abalo sísmico. Então, como vocês podem ver aqui nessa bola maior, a falha de San Andreas passa por São Francisco, pela Baía de São Francisco. Ela passa nas imediações da cidade de Los Angeles, que é uma das mais importantes cidades, se não a maior metrópole dos Estados Unidos, na costa do Pacífico. E aqui nós temos um conjunto de outras cidades, algumas das quais se encontram bem acima dessa falha geológica, portanto, localizadas numa zona de risco sísmico bastante acentuado, e a qualquer momento essas cidades podem ser atingidas por um forte abalo sísmico e as consequências desse forte abalo sísmico são imprevisíveis, até mesmo porque depende da sua intensidade. Quanto maior for o grau na escala Richter, maior será o poder de destruição de um abalo sísmico sobre uma cidade ou sobre uma área densamente povoada. A maior preocupação, portanto, se encontra principalmente em São Francisco e Los Angeles, que são duas das mais importantes cidades norte-americanas, localizadas na costa oeste, portanto, na área de impacto sísmico provocado pela movimentação das placas norte-americana e do Pacífico. Para que vocês tenham ideia por que as placas tectônicas se movem. Então, nós já tivemos algumas aulas gravadas aqui no canal GeoJânio, inclusive mostrando as camadas internas da crosta, as camadas internas, perdão, do nosso planeta. E lembrando que a camada superficial que envolve o nosso planeta se chama crosta terrestre ou litosfera, que aqui está representada nessa tonalidade cinza. E que abaixo da crosta terrestre ou litosfera, que possui uma espessura média de 35 quilômetros, nós temos, num primeiro momento, a astenosfera, onde ali o material já se encontra em estado pastoso ou líquido, dependendo, é claro, da temperatura no ponto de contato da litosfera com a astenosfera. Abaixo da astenosfera nós temos o manto, que é constituído basicamente por silicatos ferromagnesianos, e onde a temperatura se encontra acima do ponto de fusão dos minerais que formam as rochas. Portanto, o manto é constituído por material magmático, e na medida em que a profundidade aumenta, a temperatura no manto aumenta. Isso faz com que também, nas mais diferentes regiões do interior do nosso planeta, encontremos as chamadas correntes convectivas, as correntes ascendentes do magma fluido, procedente das grandes profundezas que se encontram lá no manto e também na camada intermediária, que é uma zona que está entre o manto e o núcleo terrestre. Então, essas correntes de convecção aqui representadas pela cor laranja fazem com que esse material magmático ele viaje para cima, ou seja, ele suba, e na medida em que esse magma sobe, ele pressiona a crosta terrestre
provocando o fraturamento da mesma. E é justamente essa pressão que o magma exerce na crosta terrestre que será responsável não só pelo fraturamento da crosta terrestre, dando origem a inúmeras placas tectônicas, assim como a movimentação dessas placas tectônicas. Sendo assim, as placas tectônicas, elas se movem alguns centímetros por ano, umas mais, outras menos. Em alguns pontos nós teremos a divergência, a separação das placas tectônicas. Em outros pontos nós teremos a convergência, o encontro das placas tectônicas. Lembrando que nesse caso a placa de maior densidade ela vai afundar, penetrar no manto, vai se fundir e vai se transformar em magma. E a placa de menor densidade vai sobrepor a placa de maior densidade, inclusive dentro desse processo, formando as cadeias de montanhas que compõem os chamados dobramentos existentes no planeta. E em outras áreas nós temos o movimento transcorrente ou transformante das placas tectônicas, que acontece quando uma placa desliza sobre a outra através desse movimento. É o que acontece, por exemplo, na falha de San Andreas, que é um limite transcorrente ou transformante que separa a placa norte-americana da placa do Pacífico. Então, toda a movimentação da crosta terrestre tem uma explicação. E as placas tectônicas se movem em função da violenta pressão que o magma exerce sobre a crosta terrestre, e essa violenta pressão fratura a crosta terrestre em várias placas tectônicas, umas maiores, outras menores. Essas placas se movimentam alguns centímetros por ano, e é justamente essa pressão que o magma exerce na crosta terrestre que será responsável não só pela movimentação das placas tectônicas, assim como também pela ocorrência de abalos sísmicos, também a formação de cadeias de montanhas, como por exemplo os dobramentos, e ainda o surgimento dos vulcões que são encontrados nas mais diferentes regiões da Terra. Então, esse esboço da explicação sobre a importância do movimento das placas tectônicas para a melhor compreensão do porquê do surgimento de abalos sísmicos é muito importante para que você possa entender todo o mecanismo que dá origem aos agentes internos ou forças endógenas, que são aqueles que constroem o relevo terrestre. Aqui nós temos esse desenho para que vocês possam melhor entender o que acontece lá no oeste dos Estados Unidos. Então aqui nós temos a placa norte-americana caminhando no sentido, a placa do Pacífico se deslocando no outro sentido. Então, na verdade, aqui nós temos um limite transcorrente ou transformante que separa a placa norte-americana da placa do Pacífico. Então, aqui nós temos uma zona de tensão na crosta terrestre, portanto, uma área de atrito, e nessa área de atrito temos durante anos e anos a acumulação de energia. Vai chegar um determinado momento em que a energia acumulada na zona de atrito que separa a placa norte-americana da placa do Pacífico será suficiente para promover a movimentação de uma ou de ambas as placas tectônicas. Quando isso acontece, nós temos a liberação da energia acumulada na zona de atrito, que está representada aqui por esse ponto vermelho, que nós chamamos de hipocentro, que é o ponto de origem de um abalo sísmico. E essa energia irá se propagar em direção à superfície
através das ondas sísmicas representadas aqui em amarelo. Essas ondas sísmicas são primárias e secundárias, são exatamente tais ondas que irão provocar a ocorrência de abalos sísmicos na crosta terrestre. E aqui nós temos representado, através dessa bola azul, o epicentro, que é o ponto da superfície que atingiu maior magnitude ou registrou maior magnitude ou intensidade do abalo sísmico. Na medida em que você se afasta do epicentro, o abalo sísmico ele vai perdendo intensidade. Lembrando que as ondas sísmicas elas se propagam por todo o planeta. Quanto mais distante essas ondas sísmicas se encontrarem do epicentro, mais fraco será o abalo sísmico. Um detalhe, quanto mais próximo o epicentro se encontrar do hipocentro, maior será o poder de destruição do abalo sísmico. Então, hipocentro a baixa profundidade, dependendo, é claro, da magnitude do tremor de terra, do abalo sísmico, será responsável, desde que esse abalo sísmico ocorra numa área densamente povoada, por uma grande destruição e um número enorme de vítimas fatais e, claro, pessoas feridas e também desabrigadas. Então, dentro desse contexto, eu fiz um esboço explicativo sobre como ocorre a formação de um abalo sísmico numa área de limite transcorrente ou transformante de placas tectônicas. Aqui nós temos a imagem do terremoto de São Francisco em 1906. Naquela época, a cidade norte-americana tinha uma população de apenas 410 mil habitantes, dentre os quais um pouco mais de 3 mil perderam suas vidas. Nós tivemos a destruição de 28.188 prédios. Esse tremor deixou 300 mil desabrigados, ou seja, se a população era de 410 mil habitantes e 300 mil ficaram desabrigados, podemos concluir que aproximadamente 75% da população da cidade de São Francisco ficou no desalento, ficou desabrigada. E esse tremor de terra atingiu 8 graus na escala Richter, portanto, um tremor com poder de destruição muito grande. Também é preciso lembrar que, naquela época, as tecnologias de construção ainda não eram apropriadas para regiões sísmicas ativas do planeta. Se fosse hoje, mesmo com a intensidade desse tremor de terra de 8 graus, e mesmo com a população de São Francisco hoje sendo composta por milhões de habitantes, o número de vítimas fatais seria baixo e também a destruição não seria tão grande, levando-se em conta a proporcionalidade do número de edificações e edificações que seriam, de certa forma, prejudicadas, abaladas pela ocorrência de um forte abalo sísmico. Até mesmo porque hoje a legislação norte-americana determina que todas as construções sigam as normas técnicas recomendadas para regiões sísmicas ativas, de forma que reduza os prejuízos ou os riscos causados por um forte abalo sísmico. Aqui nós temos um outro terremoto famoso, que foi o de Los Angeles, em 1994, 6,7 graus na escala Richter, que causou a morte de 57 pessoas. O número de vítimas fatais pequeno, mas nós temos que levar em consideração também que nessa época, mesmo que o tremor tenha sido de magnitude inferior ao tremor de São Francisco registrado em 1906, nós temos que levar em consideração que as normas técnicas utilizadas pela construção civil nos Estados Unidos nessa época
já seguiam as recomendações necessárias de construções para regiões sísmicas ativas. E o interessante dentro desse abalo sísmico, eu me recordo que no dia em que ocorreu esse abalo sísmico, eu estava dando aula no Colégio Curso Martins, uma empresa que eu trabalhei durante 17 anos, numa turma de aprofundamento para o vestibular. E ali eram selecionados os melhores alunos da unidade, Vila Isabel, e estava trabalhando com questões de concurso, sendo que uma das questões falava sobre abalo sísmico, e naquele dia eu disse para os meus alunos que havia uma previsão dos cientistas para a ocorrência do Big One. E a curiosidade é que, horas depois da aula, ocorreu esse abalo sísmico na cidade de Los Angeles. Não precisa nem dizer que na semana subsequente, meus alunos me gastaram um pouquinho, né? Pô, mestre, que boca, hein? Foi só o senhor falar que aconteceu um forte terremoto lá nos Estados Unidos. Eu falei, mas isso estava sendo previsto, mas esse aí não é o Big One, porque um tremor de terra de 6,7 graus na escala Richter, mesmo que num país subdesenvolvido ele possa provocar muitas vítimas fatais, como por exemplo ocorreu no Haiti em 2010, quando um tremor de terra de 6,9 na escala Richter matou cerca de 200 mil pessoas. Então, mesmo que você tenha um tremor dessa magnitude, 6,7, ele é perigoso para o país subdesenvolvido, onde as normas técnicas não seguem as recomendações necessárias de edificações para regiões sísmicas ativas. Não é o caso dos Estados Unidos, que é a maior potência econômica e militar do planeta, um país que desenvolveu normas técnicas de construção civil para regiões sísmicas ativas, que tem por objetivo minimizar qualquer tipo de impacto que possa gerar riscos de desabamento e perdas de vidas humanas. Inclusive lá nos Estados Unidos é comum também a realização de treinamento da população para enfrentar momentos de calamidades causadas por fortes abalos sísmicos. Aqui nós temos, para que vocês tenham uma ideia, porque muita gente não tem ideia do poder de destruição de um abalo sísmico. Então, menor que 3,5 graus, geralmente não é sentido, mas gravado. Ou seja, o sismógrafo, que é o aparelho utilizado, ele marca, ele registra a ocorrência do abalo sísmico, mas nós aqui na superfície, quando sentimos alguma coisa, é uma pequena trepidação do terreno. Entre 3,5 graus e 5 graus, ponto 4 da escala Richter, às vezes sentido, mas raramente causa danos. Eu não digo nem às vezes sentido, você sente a terra tremer, você sente as coisas balançarem, quanto maior for a intensidade, maior será a trepidação, o balanço de objetos, de lustres e outras coisas mais. Entre 5,5 graus e 6 graus, no máximo causa pequenos danos a prédios bem construídos, mas pode danificar seriamente casas mal construídas em regiões próximas. Aí, nesse caso, nos países subdesenvolvidos, você já pode até ter desabamento de edificações. Entre 6,1 graus e 6,9 pode ser destrutivo em áreas em torno de até 100 quilômetros do epicentro. Foi o que aconteceu, por exemplo, na capital do Haiti, em 2010, na cidade de Porto Príncipe, quando nós tivemos ali aproximadamente 200 mil vítimas fatais. Lembrando que o Haiti é um dos países mais pobres do mundo e que, portanto, suas construções não seguem os padrões técnicos recomendados para regiões sísmicas ativas. Entre 7 graus e 7,9, grande terremoto pode causar sérios danos numa grande faixa, dependendo, claro, do nível de desenvolvimento do país, pode causar um enorme número de vítimas fatais, desde que o epicentro ocorra numa área densamente povoada. 8 graus ou mais, enorme terremoto pode causar graves danos
em muitas áreas, mesmo que estejam a centenas de quilômetros. Não só podem, como causam danos, principalmente em países de menor desenvolvimento. Países que seguem as normas técnicas da engenharia, ocorrem danos, porém são bem menores, e poucas são as edificações que correm risco de desabar, estas, quando construídas dentro dos padrões técnicos recomendados, são muito resistentes e dificilmente irão cair, desabar, quando atingidas por uma onda sísmica ou por um forte abalo sísmico acima de 8 graus na escala Richter. Aqui nós temos técnicas utilizadas para reduzir os efeitos dos terremotos. O pêndulo, a técnica do pêndulo, ela surgiu lá no Japão, é bastante interessante, é utilizada também em Taiwan e outras áreas do mundo, é uma esfera muito pesada, que é colocada na estrutura do prédio. Então, por exemplo, se o prédio, no momento de um forte abalo sísmico, ele se inclina para a esquerda, o pêndulo faz essa compensação, aqui do lado direito, trazendo o prédio de volta, reduzindo em muito a possibilidade da edificação vir abaixo, ou seja, desabar. Lembrando que esses prédios, eles têm juntas de dilatação inteligentes que se acomodam no transcurso da ocorrência de um forte abalo sísmico, o que reduz de forma significativa o risco de desabamento por ocasião de um forte terremoto. Aqui nós temos os amortecedores. Não pensem vocês que são amortecedores pequenos, não, são amortecedores gigantescos que são colocados na base do prédio e, consequentemente, no transcurso de um forte abalo sísmico, o prédio faz isso, ele dá aquela balançada, mas esses amortecedores reduzem os impactos das ondas sísmicas e, sendo assim, também irão reduzir a possibilidade dessas edificações sofrerem avarias graves ou até mesmo riscos de desabamento. Aqui nós temos o rolamento de isolamento sísmico. Eles funcionam também como uma espécie de amortecedor. Vocês podem ver que esses rolamentos se encontram na base do prédio, Então, normalmente, eles são constituídos por espumas muito fortes, muito resistentes, Então, quando o prédio é submetido a um forte abalo sísmico, esses rolamentos funcionam como uma espécie de amortecedor que vai atenuar o impacto das ondas sísmicas e reduzir de forma significativa o risco de desabamento dessas edificações. É uma técnica bastante interessante, utilizada no Japão, utilizada em outros países do mundo. Enfim, a ciência a favor do homem. Aqui nós temos paredes super resistentes, nesse caso aqui, em determinados pontos das edificações, são utilizadas muita ferragem, concreto de alta resistência, para aumentar a rigidez desses prédios. E vocês podem perceber que mesmo em regiões sísmicas ativas, existem prédios altos. Agora, eles são levantados dentro de padrões técnicos recomendados, reconhecidos, testados, e que, portanto, aumentam em muito a resistência das edificações aos riscos iminentes quando temos o surgimento ou a formação de um forte terremoto. Então, além do concreto de alta resistência, muita ferragem, são paredes muito rígidas, muito resistentes, que dificilmente vão rachar, fraturar por ocorrência de um forte tremor de terra. Aqui nós temos a liga com memória de forma, e de repente vocês, uma liga com memória de forma. A ciência, ela vem fazendo estudos científicos, e descobriu que determinados materiais, eles têm a capacidade de retornar à sua forma original após ter sido sofrido uma tensão, uma distorção provocada por uma força qualquer. Então, quando você constrói, por exemplo, edificações com ligas com memória de forma,
e essas edificações, quando expostas a um forte abalo sísmico, sofrem algum efeito de distorção dessas ligas, essas ligas, assim que o abalo sísmico cessa, elas voltam à sua forma original. Então, uma técnica bastante interessante que aumenta também a resistência das edificações aos riscos de desabamento. Então, são técnicas utilizadas em países de maior desenvolvimento econômico, países que possuem parte dos seus territórios em regiões sísmicas ativas e que, portanto, se mostram muito eficientes, e tanto é assim que várias edificações já foram submetidas a estresse provocado por fortes abalos sísmicos e permaneceram praticamente intactas. Moçada, espero que vocês tenham gostado do nosso encontro. Dê aquele like, divulgue o canal Geogênio, deixe o seu comentário, que é muito importante para fortalecer o canal. Ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Essa aula foi gravada domingo, dia 28 de julho de 2024. No sábado, eu não tive condições de gravar a aula em função da tosse, né? Eu contraí uma tosse do nada, né? Eu não estou em um estado gripal, mas você gravar uma aula tossindo toda hora não ia cair bem. Então, por isso que ontem eu não gravei aula nenhuma, fiquei de repouso, tomando medicação, xarope. Hoje acordei bem melhor, praticamente sem tosse. Então, aproveitei o ensejo para gravar essa aula e espero ter atendido a demanda. No mais, moçada, um beijão no coração de vocês, um forte abraço, fiquem com Deus, eu vou, mas eu volto, hein? Fui!